Hoje a gente vai ver a aula 15, que é esse tema aí que está aparecendo para vocês na tela. Então, entender a igreja é muito importante para nós, porque, infelizmente, muitos problemas que a gente vê, assim, pessoas que têm dificuldade de viver a fé, de dificuldade de entender os motivos, de viver a sua fé, de praticar a sua fé, né? Várias dessas dificuldades, quando a gente conversa com as pessoas, a gente sente que advém de uma visão equivocada sobre a igreja. E então, pessoas que, né, falam dos problemas da igreja, pessoas que veem a igreja só como uma espécie de associação, de associação humana, né, de pessoas que se reúnem para rezar em conjunto, né? Então, é muito comum, por exemplo, ouvir as pessoas falarem, eu não vou à igreja, eu não vou à missa, porque eu rezo em casa. E essa expressão, ela demonstra uma falta de visão sobre a natureza sobrenatural da igreja, né? Sobre a igreja ter essa natureza aí diferente. Então, é importante a gente entender bem o significado da igreja, né? Para poder viver com plenitude a nossa fé. Então, a igreja, a gente tem a igreja que a gente vê, né, a igreja visível, que a gente vai falar dela algumas vezes aqui hoje, inclusive, que é a constituição dos padres, dos fiéis, o próprio templo, né, pode ser colocado também, de certa maneira, aí, muitas vezes, né, no entendimento das pessoas, mas a igreja é bem mais do que isso. A igreja, ela é um mistério. Um mistério, ele na teologia, ele tem um significado que quer dizer o seguinte: mistério é tudo aquilo que vem de Deus e que nós só conseguimos tocar uma pequena parte. A gente como que roça o mistério, mas ele é muito grande. Ele não cabe na nossa compreensão. Então, é algo próprio de Deus que ele revela para a gente na medida das nossas capacidades de compreender, porque nós somos criaturas finitas, né? Então, é isso que a gente quer dizer quando a igreja é um mistério. A igreja é um mistério porque ela é algo que vem de Deus, então não é uma instituição humana, primeira coisa, é uma instituição divina, criada e desejada por Deus, e que a gente, quando olha para a igreja visível aqui, a gente vê só uma pequena parte desse mistério, a gente toca uma pequena parte desse mistério. A ideia hoje é a gente aprofundar um pouco mais. Se a gente for pegar na história, né, o termo igreja, ele vem vem do grego, quer dizer eclésia. Eclésia, você já deve ter ouvido termos parecidos com isso, né? Eclesiástico, né? Coisas assim, né? E significa literalmente uma assembleia dos convocados. Então é bem interessante, ou seja, uma assembleia dos convocados quer dizer uma reunião de pessoas que foram chamadas para aquela reunião. A igreja, a gente não escolhe fazer parte da igreja, de certa maneira, a iniciativa não é nossa, né? A gente responde ao chamado de Deus. Aí a resposta é nossa, essa sim, com toda a liberdade, cada um responde. Mas não fui eu quem tomei a decisão, né? Na Bíblia diz que Jesus diz, fui eu quem vos chamei, né? Então, nós somos uma assembleia de convocados, pessoas chamadas a fazer parte, e todo ser humano é chamado a fazer parte, né? Mas nem todos respondem sim. A gente pode entender ela como uma espécie de reunião do povo de Deus. Deus reuniu um povo desde todos os confins da terra, em todas as épocas, e reuniu, né, sob a igreja. A imagem da igreja, a primeira imagem da igreja é o povo de Israel, reunido lá no Antigo Testamento, toda a história, né? Então a gente pode entender dessa maneira aí a igreja, tá? No Catecismo da Igreja Católica, tem essa expressão aqui que tenta reunir os conceitos que eu estava falando para vocês. A igreja encontra origem e consumação no desígnio eterno de Deus, ou seja, foi pensada e criada por Deus. Foi preparada na antiga aliança com a escolha de Israel, aquilo que eu estava falando agora para vocês, um sinal da reunião futura de todas as nações. Então, Deus reuniu as 12 tribos de Israel, né, como sinal da reunião futura de todas as nações na igreja. Fundada pelas palavras e pelas ações de Jesus Cristo, a gente vai explorar isso daqui a pouquinho mais, foi realizada, sobretudo, mediante a sua morte redentora e a sua ressurreição. Então, assim que surgiu a igreja, sobretudo, mas não unicamente, como a gente vai ver daqui a pouco.
foi depois manifestada como mistério de salvação, mediante a efusão do Espírito Santo no dia dos Pentecostes. Então, mistério de salvação, de novo essa palavra mistério, que aqui tem esse sentido teológico bem rico, que é algo que está escondido em Deus e é manifestado para nós. A salvação dos homens é manifestada para a gente, e a gente só consegue captar uma pequena parcela dela, né? Tudo isso é um mistério da fé, né? Terá sua consumação no final dos tempos, como assembleia celeste de todos os redimidos. Então, ela ainda não está no seu estágio final, ainda não está no seu estado perfeito, né? A igreja ainda vai ser consumada, vai ser finalizada quando chegar o fim dos tempos. E ela vai ser consumada no céu, como diz aqui, assembleia celeste, por todas as pessoas que foram salvas, que quiseram, né, que aceitaram a salvação que vem de Deus. Então, muito importante aqui, reforçando alguns conceitos, principalmente, a igreja não foi fundada por homens, não foi fundada por nós, a igreja é um mistério de Deus, veio de Deus, foi fundada por Deus. Não é uma reunião de pessoas que convivem para celebrar uma fé em comum, é muito mais do que isso. Quem tem uma visão dessa é uma visão muito humana, muitas vezes, inclusive, política da igreja, tá? Vê a igreja quase como um partido, uma ONG, uma associação, simplesmente, mas nada disso, né? Ela foi fundada por Deus em Jesus Cristo. E isso é muito importante, a gente precisa ter essa visão sobrenatural para poder ver a igreja da maneira como ela precisa, como ela é, né, de verdade, né? Ela foi fundada por Cristo. Antes, falava ali, né, fala aqui nessa passagem do Catecismo da Igreja Católica que eu estou mostrando para vocês na tela, foi fundada por Cristo, sobretudo mediante sua morte redentora e sua ressurreição, mas não exclusivamente. Na verdade, a gente diz que não há um único momento no qual Cristo tenha fundado a igreja. Talvez alguém já tenha ouvido falar que Cristo fundou a igreja no Pentecostes, né? Depois ali, pouco antes de ele ser levado aos céus, né? Reuniu os apóstolos e infundiu o Espírito Santo sobre os apóstolos, e aquele é o momento de fundação da igreja. Não é verdade. O momento da fundação da igreja é principalmente a morte e a ressurreição de Cristo, ou seja, todo aquele momento, não só um instante, mas não aquilo, a vida inteira de Cristo, tá? E para entender isso, daqui a pouco a gente vai falar sobre a natureza de Cristo, a natureza da igreja, como esposa mística de Cristo. Daí vai ficar mais claro por que é toda a vida de Cristo. O Espírito Santo, que eu estava falando para vocês, foi infundido por Cristo sobre os apóstolos e os discípulos, né, no Pentecostes. Ele foi enviado para toda a igreja, naquele momento, e ele permanece nela. Ele guia a igreja. Isso é muito importante. Então, a igreja nunca ficou desamparada. Cristo deu para a gente o Espírito Santo. A igreja não está desamparada. Significa que as ações que a igreja toma, elas têm um caráter sobrenatural. Ela está sendo guiada pelo Espírito Santo, mas guiada dentro da liberdade de todos os membros da igreja. Deus não viola a nossa liberdade, né? Então, importante, Deus guia, mas guia de uma maneira diferente do que, em geral, as pessoas guiam, né? As pessoas o ser humano tende a guiar de maneira autoritária. Deus não guia assim, né? E o Espírito Santo é que é a causa da presença de Cristo na igreja, tá? E como que acontece essa presença? Pelos sacramentos e pela palavra. Os sacramentos a gente vai começar a ver hoje, na aula 20 também, tá? Que dão para a igreja vários dons, vários presentes, vários talentos que a igreja usa, né? Para o quê? Levar todos os homens à salvação. Essa é a finalidade da igreja, né, principal. São dons hierárquicos e dons carismáticos. Hierárquicos, toda a estrutura da igreja. Carismáticos, os dons do Espírito Santo, carismas, né? Tudo isso que eu estou falando para vocês está nos documentos da igreja, né? São uns extratos aqui, né? De como a gente entende a igreja, a eclesiologia, que a gente chama, estudo da igreja. A igreja, como eu falava para vocês, ela pode ser entendida como o povo de Deus, né? Mas ela recebe outros nomes. Ela recebe nomes que você já deve ter ouvido falar, por exemplo, comunhão dos santos, é um nome comum, que se usa também para a igreja. Outro nome comum, corpo de Cristo, é uma expressão de São Paulo essa, tá? Cada nome, ele revela um caráter,
um trechinho da identidade da igreja. Imagine que a igreja é esse mistério em Deus, ou seja, uma realidade imensa, que a gente não consegue abarcar, e cada nome, ele mostra como que uma faceta desse grande mistério para a gente, tá? E o povo de Deus, o nome povo de Deus, lembra muito a questão de Israel, o povo de Israel, naturalmente, né? Que Israel recebeu esse chamado de Deus. Deus foi escolhendo, né? Isso tem a ver, então, com essa escolha, que Deus escolheu o povo de Israel, né? E o povo é de Deus, não é uma propriedade, né? O povo não é uma cultura, o povo não é um governo ou coisa assim, o povo é de Deus. Então, ele transcende, ele passa muito além de todas essas dimensões humanas que a gente estava falando. Além disso, esse povo de Deus, ele é uma comunidade visível, uma comunidade de pessoas que a gente pode ver, né? A gente pode fazer parte dessa comunidade de pessoas. Não é algo só espiritual, não. É muito mais do que isso, tá? E todas as pessoas desse povo de Deus, que foram chamados por Deus, né? Eles têm uma característica em comum. Pelo batismo, todos, né, para fazerem parte da igreja, são batizados. Pelo batismo, todos eles se tornaram filhos de Deus. Então, um povo de Deus, um povo de filhos de Deus. Como eu disse, São Paulo tem uma outra expressão muito comum para a igreja, que é chamar corpo de Cristo. Porque Cristo e a igreja estão intimamente unidos. E a igreja é composta pelos fiéis, significa que Cristo e a gente, Cristo e os fiéis, estão intimamente unidos, inclusive corporalmente. Como é que a gente está unido corporalmente a Cristo? Através da Eucaristia, da comunhão, né? Então, na Eucaristia, o trigo e o vinho se tornam corpo e sangue de Cristo. E a gente consome, então a gente está unido corporalmente a Cristo, através da Eucaristia. Por isso que a Eucaristia é o sacramento mais sublime da igreja. Temos 7 sacramentos, a gente vai ver depois, mas de todos estes, a Eucaristia é o mais sublime, tá? O mais importante. Tem uma outra maneira de entender também, São Paulo também fala disso, essa visão de corpo de Cristo, indicando que, como num corpo, né, quando um dos membros está doente, todos os outros também ficam doentes, né? Então a gente também pode visualizar assim, né? Se eu tiver uma gangrena no meu pé, o meu corpo inteiro vai sentir, não é só o pé que vai sofrer. Na igreja também é assim. Se uma parte da igreja não vive bem, todos sentem. Se uma parte da igreja está com saúde, todos sentem. Também é assim. Uma outra expressão de São Paulo, na carta aos Efésios, São Paulo chama a igreja de esposa de Cristo. Isso é muito bonito, porque depois, né, tem a teologia do corpo de São João Paulo II, que ele explora essa dimensão esponsal, né? Todos nós somos chamados a sermos desposados por Deus, uma visão sobrenatural, né? Aí tem toda a teologia do corpo para explicar isso, não caberia a gente falar aqui, mas quem quiser, inclusive, nesse canal do YouTube, né, que estão sendo gravadas essas aulas de doutrina, tem uma playlist Teologia do Corpo, onde tem 10 aulas que eu dou sobre a teologia do corpo e eu exploro isso em detalhes, tá? Na carta aos Efésios, no capítulo 5, que o João Paulo II explorou bastante, São Paulo faz essa analogia de esposa de Cristo. E essa analogia, ela é interessante, porque toda analogia é limitada, né? Toda analogia você pode pensar como sendo uma fotografia de uma parte, né? Então, de uma pessoa, de alguma coisa. Se você faz uma fotografia do meu rosto, você não sabe como é que são as minhas costas, né? Se você faz uma fotografia do meu pé, você não sabe como é que é a minha mão. Então, toda analogia é uma fotografia de um pedaço. Quando a gente fala essa analogia do corpo de Cristo, pode ficar parecendo que a igreja e Cristo são uma coisa só, indistinguível, e não é verdade. Por isso existe essa outra analogia, esposa de Cristo. Há uma distinção entre Cristo e a sua igreja, tá? E essa distinção, há uma união também através dessa aliança, né? Esponsal, é a ideia do corpo de Cristo, tá? Então é bem importante entender esses vários nomes como sendo várias maneiras de olhar para a igreja, né? Uma outra expressão bem comum, comunhão dos santos, que eu tinha falado antes para vocês. Lembrar que todas as pessoas que fazem parte da igreja, são filhos de Deus, são chamados a uma vida de santidade.
E eles vivem em comunhão entre si, porque somos todos filhos de Deus, a fraternidade universal. Então, há também essa visão da igreja como comunhão dos santos. E essa comunhão dos santos, ela é muito legal, porque, como eu estava falando para vocês, a igreja visível, essa que a gente vê, mas o mistério da igreja é muito maior. E a igreja, os santos, ela é composta de três grupos de santos na igreja. Nós dizemos que existe a igreja peregrina, que são os santos, nós, comunhão dos santos, né? Ninguém é santo ainda, mas no Novo Testamento os fiéis chamavam de santos, né? Porque estão a caminho da santidade. Então, a nós, né, peregrinos nesse mundo, nesse vale de lágrimas, como diz a Salve Rainha, né, que somos parte da igreja. Há a igreja triunfante, que são todas as pessoas que já morreram e se salvaram, que estão no céu, já gozam da visão beatífica de Deus no céu. Então, eles estão vivos. Como Jesus falou no Novo Testamento, Deus é Deus dos vivos e não Deus dos mortos, né? Então, eles todos estão vivos, tá? Não morreu e acabou. Não, estão vivos em Deus no céu. E ela é a igreja triunfante. E existe a igreja penitente, que é a igreja das pessoas que já morreram e estão no purgatório, né? Então, ainda vão para o céu. E existem as pessoas que já morreram e foram para o inferno. E essas pessoas não fazem parte da igreja. Essas pessoas, por escolha própria, se afastaram de Deus e da igreja, né? Então, não fazem parte da igreja. A igreja peregrina, a igreja triunfante, a igreja penitente. Essas são as três dimensões da igreja, tá? Os santos, então, estão em comunhão. Por isso que a gente pode pedir a intercessão dos santos que estão no céu. Por isso que a gente pode rezar pelas almas do purgatório. Porque todos os santos estão em comunhão. Há uma troca entre todos nós, tá? E isso que significa essa comunhão dos santos, né? E estão em comunhão com Cristo. E todo o mérito de um ajuda todos os outros, tá? E por isso é muito importante que a gente se porte muito bem. São José Maria, ele tem uma frase que o Papa Bento XVI citou uma vez, falando de São José Maria, eu gosto muito dessa frase, que é a seguinte: de que tu e eu nos portemos como Deus quer, não esqueças, dependem muitas coisas grandes, tá? Então é isso. O que são essas coisas grandes? São toda a realidade da igreja, a comunhão dos santos. Então, que cada um de nós se comporte como Deus quer, dependem coisas grandes que às vezes a gente nem sabe. Às vezes a fidelidade, né, de uma outra pessoa vai depender da gente estar se comportando bem, por causa da comunhão dos santos. Então, claro, todos os nossos erros, os nossos pecados, né? E é uma pena, porque algumas pessoas perdem a fé na igreja justamente por quem não se comporta como Deus quer. Quando a gente vê, né, pessoas dentro da igreja se comportando muito mal, isso causa escândalos. E Jesus mesmo sabia que existiriam escândalos, né? Ele falou isso várias vezes no Evangelho também, né? E é uma verdadeira desgraça que existam esses escândalos, que alguns fiéis não respondam na sua vida a maneira como Deus quer que eles vivam, né? Mas Jesus falou para a gente que o trigo vai precisar conviver com a cisânia até o fim dos tempos. Por várias razões, né? Os autores sobrenaturais listam várias razões. Uma óbvia é que a gente não pode nunca desesperar da salvação de alguém. Então, às vezes, uma pessoa é um tremendo pecador, mas enquanto ela está viva, ela tem chance de se converter, né? Até o último instante ali da vida dela, ela pode se converter. Então, você não pode ceifar, né, antes, né? E outra visão sobrenatural é que o mal, Deus usa o mal para fazer o bem também, né? Então, Deus vai usar o mal que essas pessoas fazem para gerar conversão, o bem de outras pessoas. Às vezes a gente olha uma pessoa dando escândalo e pensa, puxa, eu preciso me portar melhor, né? Rezar mais e muitas outras coisas. Como aconteceu na visão de Fátima, né? Que Nossa Senhora pediu para os pastorzinhos rezarem e oferecerem, né? Reparações pelos pecadores do mundo, né? Então, de certa maneira, aqueles pecadores, de certa forma, ajudaram, né, na salvação dos pastorzinhos de Fátima e muita gente que conhece o mistério, né? Então, o que a gente precisa ter é uma visão sobrenatural, visão de olhar a igreja
de uma forma mais divina, né? Apesar desses problemas todos, apesar de todas as traições, das infidelidades, a igreja está aí há 2000 anos suscitando santos, grandes santos, pessoas que há 2000 anos bebem, né, da mesma fonte que é Cristo e têm uma vida de santidade tremenda. Então, se fosse uma coisa só humana, já tinha descambado há muito tempo, não estava por aí mais, né? A gente pode desconfiar, dizia o nosso padre, né, São José Maria, a gente pode desconfiar dos homens, mas não temos o direito de duvidar de Deus e duvidar da igreja, da sua origem divina, da eficácia salvadora da sua pregação e dos sacramentos, é duvidar do próprio Deus, é não crer plenamente na realidade da vinda do Espírito Santo. Por quê? Porque Cristo falou que estaria com a igreja, e falou que as portas do inferno não triunfariam sobre a igreja. Ou seja, a igreja, ela vai superar tudo isso, né? A igreja é santa, mas é composta de pecadores. Então, Cristo prometeu isso para a gente. Então, podemos desconfiar, sim, dos homens, inclusive dos homens que fazem parte da igreja, né? Porque todos nós somos pecadores. Mas não podemos, como dizia São José Maria, não temos o direito de duvidar de Deus. Deus prometeu que a igreja iria cumprir a sua finalidade, e falou que o Espírito Santo estaria guiando a igreja. Então, temos que confiar nisso, né? Então, como eu dizia, Cristo, ou Deus, quis a igreja para levar todos os homens à salvação. Por isso, um outro nome também que se usa para a igreja é sacramento da salvação. A gente diz que a igreja é sacramento da salvação. Em que sentido? Em sentido que ela é o meio e também o sinal pelo qual Deus oferece a salvação a toda a humanidade. Todos que querem se salvar precisam procurar na igreja os meios e na igreja os sinais de salvação que Deus deixou. A igreja está estruturada internamente para essa finalidade. E a gente diz que entre os batizados há dois grandes grupos. Todas as pessoas que têm o que a gente chama de sacerdócio comum e aqueles que têm o sacerdócio ministerial, pelo sacramento da ordem. Isso é a organização interna dos batizados. Externamente, a igreja também tem uma organização, que é o que a gente conhece como as igrejas particulares. Cada diocese é uma igreja particular, mas também há outras, né, outras divisões ali dentro da igreja, todas orientadas a que a igreja leve com fruto a sua missão, de ser sacramento de salvação. Tá? Todos os fiéis vivem esse sacerdócio comum em Cristo. Eu, você, todas as mulheres, todo mundo que faz parte da igreja vive o sacerdócio comum, que é o sacerdócio não ministerial. Todos que renasceram em Cristo compartilham da sua missão sacerdotal, né? Algumas pessoas recebem o sacramento da ordem para trazer Cristo sacramentalmente para os outros fiéis. Ou seja, todos os fiéis vivem o sacerdócio comum, a gente já vai ver o que é esse sacerdócio comum, mas alguns são ordenados para que, além desse sacerdócio comum, tragam Cristo sacramentalmente, ou seja, os sacramentos para os outros fiéis. Tá? Deus quis sempre comunicar a sua graça para as pessoas através de outras pessoas, tá? E por isso existe essa visão do sacerdócio, né? O sacerdócio não se reduz só a um serviço, a um trabalho dentro da igreja, ou uma posição hierárquica dentro da igreja. Sacerdócio é muito mais amplo do que isso. A ideia de sacerdote, ela remonta aos judeus, né? Antes da Cristo, né? Que quer dizer um mediador entre Deus e os homens. O sacerdote é isso, ele é um mediador. O mediador que faz o quê? Oferece sacrifícios, né, para que exista a relação entre Deus e os homens, e também faz orações. A gente faz isso, né? Cada fiel batizado que responde ao seu chamado à santidade é um mediador entre os outros e Deus. A gente pode imaginar que
Todos nós, quando estamos fazendo o nosso apostolado, estamos aproximando outras pessoas de Deus, é isso que a gente está fazendo. A gente está sendo uma ponte entre essas pessoas que estão afastadas de Deus e Deus, que quer usar da gente para aproximar os outros. De certa maneira, há duas dimensões na visão do sacerdote, do mediador. Uma visão ascendente, que é a gente está oferecendo todas as coisas da terra, né, para Deus, inclusive aí o nosso trabalho, todas as coisas que a gente eleva a Deus, o sacrifício que a gente oferece a Deus, e uma visão descendente, que é trazer Deus para todas as realidades humanas, né? São José Maria chamava como colocar Deus no cume de todas as coisas, né? Então a gente traz Deus para todas as realidades humanas. É uma visão, é uma dimensão descendente, né? Que traz Deus, né? E isso aí inclui daí também o nosso apostolado, trazer Deus para as outras pessoas. São José Maria pregou abundantemente sobre isso. Tem essa carta aqui de 28 de março de 1955. 28 de março, vocês sabem, é a data de ordenação sacerdotal dele, né? São José Maria foi ordenado sacerdote, né, no dia 28 de março, né? E ele costumava, em algumas datas importantes da vida dele, escrever cartas aos fiéis do Opus Dei. Então, ele sempre escrevia cartas, por exemplo, na data de aniversário dele, que é 9 de janeiro, né? Foi agora, né? 9 de janeiro. Ele sempre escrevia cartas aos fiéis no dia 28 de março, em outras datas importantes, dia 2 de outubro, datas importantes dele, da obra, né? Ele sempre escrevia. Então, nessa de 28 de março, celebrando aí um aniversário de ordenação sacerdotal, foi ordenado em 1925, então aqui eram 30 anos de ordenação sacerdotal, né? Ele escreveu isso daqui, ó. Enquanto vocês realizam a sua atividade na própria entranha da sociedade, participando de todas as aspirações nobres, em todos os trabalhos honrados dos homens, não devem perder de vista o profundo sentido sacerdotal que a sua vida tem. Devem ser mediadores em Cristo Jesus para levar todas as coisas a Deus e para que a graça divina vivifique tudo. Ou seja, aqui ele resumiu tudo que eu estou falando para vocês até agora sobre sacerdócio comum dos fiéis. Ele disse que está falando isso aqui para todos os fiéis do Opus Dei, ou seja, não só os sacerdotes, tá dizendo, as mulheres também, todos, né, os fiéis aqui. O profundo sentido sacerdotal que a sua vida tem. A nossa vida tem um profundo sentido sacerdotal. Qual é? Essas duas dimensões, a ascendente e a descendente. A gente leva tudo para Deus e a gente traz Deus para as realidades humanas, né? Essa missão, né, do sacerdócio comum é a missão de todos os fiéis. Agora, Deus quis que a igreja fosse sacramento universal de salvação e oferecesse aos fiéis os sacramentos como meio concreto de salvação, que é o que a gente vai falar na próxima aula. Então, esses sacramentos, ordinariamente, são administrados por sacerdotes. Não existem algumas exceções, mas o normal, o sacerdote. Por isso, alguns são exclusivamente sacerdotes, né? Então, por isso existia o que São José Maria chamava de muro sacramental. O muro sacramental que é o seguinte: eu vivo o sacerdócio comum, mas chega um momento em que eu já não posso fazer tudo pelo meu amigo, por quem eu estou fazendo apostolado. Chega no momento que eu preciso pegar o meu amigo e levar para um sacerdote para ele se confessar. Chega no momento que meu amigo precisa ir numa missa, assistir a missa com o sacerdote para receber a Eucaristia, e assim outros sacramentos, né? Então esse é o muro sacramental. Por isso existe o sacerdócio ministerial, tá? E é importante entender que um sacerdócio está articulado com o outro, o sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial. E que um trabalha em função do outro. Os sacerdotes sozinhos não conseguiriam fazer todo o apostolado necessário, não conseguiriam estar em todos os ambientes, nem faz sentido isso, tá? Então, se eles trabalham bem, quando um está articulado com o outro, e trabalham mal quando um tenta ser o outro. Quando o sacerdote tenta se meter em questões seculares, cotidianas, política e governo, outras questões humanas, aí faz mal, né? Não vive a sua missão de sacerdócio ministerial. Quando um leigo tenta bancar o padre, também faz mal, também não vive bem a sua missão de sacerdócio comum dos fiéis. Então é importante essa articulação.
No Opus Dei, São José Maria sempre tomou muito cuidado para que as duas coisas se articulassem bem, né? E na igreja também, sempre a igreja procurou, né, que as duas coisas se articulassem bem. Então, o que a gente vê é que há uma diversidade de vocações dentro da igreja. Cada um é chamado a viver, né, buscar essa santidade vivendo essa diversidade de vocações, diversidades de dons, né, os vários carismas, São José Maria dizia, né? Todos os fiéis que vivem o sacerdócio comum compartilham das 3 missões de Cristo. A gente diz que Cristo tem 3 dimensões, 3 missões principais. Você já deve ter reparado, por exemplo, que em muitos desenhos da imagem de Cristo aparece uma auréola com 3 raios, ela é dividida com 3 faixas. Estas 3 faixas que aparecem na auréola, depois você pode procurar uma imagem de Cristo com auréola, tá? Em geral, os santos aparece só a auréola. Cristo aparece com esses 3 raios. Ela é dividida em 3 partes. Elas dizem respeito a essas 3 missões de Cristo, que é o munus profético, o munus sacerdotal e o munus real. Todos nós vivemos esses 3 munus. O profético quer dizer anunciar a palavra de Deus, anunciar o evangelho, ensinar. O munus sacerdotal, é isso que a gente estava falando, sacerdócio comum e o sacerdócio ministerial, os dois. E o munus real quer dizer governar as coisas, né? Ajudar a ter Deus no meio do mundo, né? Que não é querer transformar o mundo numa teocracia, um governo religioso. É bem mais amplo, bem mais profundo que isso. Embora todo mundo partilha dessas 3 dimensões, mas cada um vai viver de uma maneira um pouco diferente. Por exemplo, um sacerdote ordenado, ele vai viver munus sacerdotal mais plenamente, ou mais intensamente que, às vezes, um fiel leigo, né? E assim, dentro da igreja, em suas várias dimensões. O próprio sacerdócio, ele é constituído de 3 graus, também há uma diversidade, né? Dentro dessa visão, né? Do presbiterato, né? Tem o diaconato, tem o presbiterato e tem o episcopato, ou seja, tem o diácono, o sacerdote e o bispo, cada um vivendo numa dimensão diferente o sacramento da ordem, né, com uma vocação diferente, diversidade de vocações. Os leigos têm essa visão de levar levar Deus para as entranhas da sociedade, digamos assim, né? E para encerrar essa parte da igreja, a gente não poderia deixar de falar dessa triste realidade que a gente observa, que é a igreja estar dividida. Porque a igreja católica, a igreja que Deus pensou, era uma igreja para ser uma igreja una, né? Deus não pensou uma igreja dividida em si mesma, isso não faz sentido. A igreja, diz o catecismo da igreja católica, ela é única, porque a sua origem e modelo é a Santíssima Trindade. Cristo, seu fundador, restabelece a unidade de todos em um só corpo. Não tem vários corpos de Cristo, é um só corpo. O Espírito Santo une os fiéis com a cabeça, que é Cristo, né? E essa unidade manifesta-se nos fiéis que professam a mesma fé. E não é o que a gente vê. Vivem os mesmos sacramentos, unidos sobre a mesma hierarquia, têm uma esperança em comum e a mesma caridade. Não é o que a gente vê. A gente vê que a igreja está dividida, com as suas várias igrejas protestantes, né? Então, como é que a gente tem que ver isso? A gente tem que entender que existe uma única igreja. Deus quis uma única igreja. E essa igreja que Deus quis é a igreja católica, porque foi fundada por Cristo. Todas as outras foram fundadas por pessoas que se revoltaram com algum aspecto humano da igreja em algum momento, com mais ou com menos razão. Aí é uma questão histórica complexa de avaliar, tá? Hoje a gente tem que olhar para os nossos irmãos separados com muita caridade. Primeira coisa é que está errado dizer que quem é de uma igreja protestante é um herege. Tá? É uma expressão que não se aplica para quem nasceu já de uma igreja protestante. Isso é uma expressão usada para quem nega, para quem é católico e nega uma expressão da fé. Tá? Então, não está certo falar isso. Também está errado falar que só quem for católico vai se salvar. Nunca foi visto assim pela igreja. Acontece que a gente sabe que a salvação, ela vem de Deus. E a gente encontra na igreja católica todos os recursos para a salvação. Por isso aquela expressão famosa, que gera muita confusão,
que diz: não existe salvação fora da Igreja Católica. O que essa expressão quer dizer? Ela quer dizer que todos os dons necessários à salvação estão na Igreja Católica, mas as outras igrejas, na expressão do Papa Francisco, também têm a semente do Verbo, também partilham em maior ou menor grau desses dons. Você pode imaginar como conjuntos matemáticos. Tem um conjunto da Igreja Católica. Dentro desse conjunto tem todos os mistérios da salvação. O mistério da salvação subsiste na Igreja Católica. Outras igrejas, elas têm intersecção com isso, mas elas também têm muito mais coisa que não é isso. Então, à medida que se separam, elas se afastam desse núcleo, tá? Inclusive outras religiões não cristãs. Quando a gente fala igreja, a gente está pensando em religiões cristãs, né? Outras religiões não cristãs também têm a semente do Verbo, também compartilham de alguns mistérios, tá? Por isso, convém que a gente reze sempre pela unidade dos cristãos. A unidade dos cristãos vai ser plena à medida que as pessoas forem voltando à Igreja Católica. Não é criar uma amálgama, uma mistura meio esquisita de todas as religiões, uma religião universal. Não, é a religião católica. Só que mesmo dentro da religião católica se comporta várias expressões culturais humanas diferentes. Existe, por exemplo, nós vivemos o rito latino da Igreja Católica, mas a Igreja Católica é composta por igrejas também autocéfalas que têm outros ritos. Então é possível que existam tradições diferentes dentro da igreja, mas que compartilhem a mesma fé, né? Isso que é importante.